para as 9. E aí, então, depois a gente retorna para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo e retorna umas 9, 5. Vamos ver como vamos caminhar diante aqui, tá bem? Qualquer dúvida, podem me perguntar. Então, vamos lá. Metodologia científica é o nome da nossa disciplina desse semestre. Bom, então, na verdade, quando a gente fala de disciplina, de metodologia científica como uma disciplina, né? A gente vai falar sobre ciência, tá? E quando a gente fala da ciência, a gente vai falar sobre uma coisa chamada epistemologia. Olha que nome feio. Epistemologia, na verdade, busca aí analisar a origem e o papel da ciência. Para que serve a ciência? Como que originou a ciência, né? E ainda, no meio desse epistemologia toda aí, alguns aspectos filosóficos quanto à origem e à natureza do conhecimento. Então, essa disciplina vai trabalhar o conhecimento de vocês. Como assim o conhecimento da gente? A gente vai ver o conhecimento que a gente vai adquirindo durante essas aulas, tá bem? Bom, vamos lá. O conhecimento existe somente no mundo acadêmico, nas universidades e nos centros de pesquisa? O que vocês acham? Vocês acham que existe somente nesses lugares? Dentro de uma faculdade, de uma universidade, num centro de pesquisa? Aonde mais vocês acham que existe o conhecimento? E a gente também pode adquirir conhecimento. No museu. Pergunta para vocês. Museu, muito bem. Muito bem, vai Marta. Vamos ver. Uma coisa de arte, né? Uma viagem. Acho que depende do contexto, professora. A minha bisavó, minha tataravó, na verdade, ela estudou até a 4ª série e ela aprendeu com a vida. Ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Muito bem. Então, você diz que a vida também trouxe o conhecimento, né? Muito bem. Ela era mais didata, né? Um por vez, não ouvi, desculpa. Pode falar. Eu estava falando com o áudio fechado, professora. Ela aprendeu a fazer contas, a escrever, a ler tudo sozinha. Ela é bem inteligente, sozinha. Ela fez casa, tudo ela colocava a mão na obra, ela aprendeu tudo na vida. Interessante. Quem mais? Que mais? Aonde mais? Pessoas que são autodidatas, né, professora? Mas outras pessoas precisam de ter a instrução para aprender, né? Aí, então, sim. Mas o conhecimento geral, né? Tem isso que ela falou, viagem, museu, exposição, tem várias maneiras de conseguir conhecimento. Sei lá, tem muitas coisas. Acho que a gente passa a vida aprendendo. Muito bem. Muito bem. Alguém estava falando, acho que é a Vanessa, a Vanusa? Era eu, a Dani. Dani, por favor, querida. No serviço, a gente ganha muito conhecimento onde a gente trabalha. Também, né? Também. Muito bem. Muito bem. Vamos lembrar de que eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo só o meu slide, bem grandão aqui, tá bem? Então, eu não sei quem é que está falando, quem não está. E espere um por vez para poder falar, para a gente poder ouvir cada um de vocês, porque eu quero sim a participação de vocês. O tempo todo, tá bom? Professora. Pode falar. Pode ser meio bobo que eu vou falar, mas eu acho que, assim, na vida, a gente adquire muito conhecimento, né? Tipo, você quebra a cara. Agora, nessa pandemia também, a gente está adquirindo vários conhecimentos em lavagem de mãos, coisas assim que, tipo, ninguém conhecia muito que era álcool a 70%, né? Eu trabalhei em hospital, a gente tinha muito esse cotidiano de álcool a 70% nas mãos, né? Mas agora o povo, acho que adquiriu conhecimento mais, assim, na lavagem de mãos. Essa mais prática limpinhos, agora, né? acho que vai ser mais... Vou aprender mais a lavar as mãos daqui para frente na rua, né? Andando na rua. Eu espero que continue, né? Essa prática de lavar as mãos, Verdade. aí demorar uns 20 segundos, né? Hoje em dia verdade. tem mais higiene que antes, né?
O povo está com mais higiene por medo mesmo da doença. Né? Sim. E a história em si, se vocês pegarem a história do Brasil, por exemplo, né, de 1920 para cá, por exemplo, a diferença em relação à higiene é estupidamente grande, né, e tem que melhorar, né, cada vez mais melhorar, né, porque bactéria e vírus está cheio, é só você respirar. Dentro de casa, mesmo que você tenha limpado tudo, daqui 20 minutos tem bactéria e vírus, né? Então, a gente precisa, sim, né? Mas acho que cada uma de vocês disse coisas, assim, bastante coerentes em relação a onde existe o conhecimento, né? O conhecimento está em tudo, desde que a gente pare para observá-lo. Até uma planta é um conhecimento. Se você pega uma planta e coloca no sol, ela começa a murchar, então você vê que aquela planta não é de sol. Aí você coloca na sombra. E aí, então, ela volta a ficar mais verde. Pronto. Você teve um conhecimento. A planta te ensinou. Não é verdade? Bom, mas a gente falar de... Oi, pode falar. Oi? Bro. Oi? Só uma perguntinha. Não tenho certeza, só quero confirmar com a senhora. Com os erros também é válido? O quê? Com os erros também é válido o conhecimento? Sim, com os erros também a gente acaba aprendendo, né? E a gente sabe que não pode fazer desse jeito, então faz do outro, né? Então a gente também acaba aprendendo com os erros, é verdade? Tá bom? Bom, epistemologia é um nome que a gente viu agora no começo, né? E eu expliquei mais ou menos o que era, e aqui eu trouxe mais uma definição para acrescentar aí o conhecimento de vocês, que epistemologia é a reflexão sobre a natureza, o conhecimento de suas relações entre o sujeito e o objeto, teoria do conhecimento. É uma sub-área da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento humano, buscando defini-lo, determinando suas fontes, percepção, memória, razão, né? Então, na verdade, a epistemologia, ela vai estudar o conhecimento humano. O conhecimento, ela vai estudar o conhecimento. De que forma, de que modo e onde a gente pode aprender coisas, conhecer coisas e encontrar o conhecimento, né? E quando a gente fala disso, na verdade, a gente vai falar sobre a natureza, os limites, problemas do conhecimento científico, porque quando a gente fala de conhecimento, a gente sempre pensa em livros, né? Primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de conhecimento é escola, faculdade, livros, né? E aí, nesses três ambientes, né, que a gente pode chamar de ambiente também, um livro, né, nós temos aí a ciência dentro dele, tá bom? E a ciência, ela é uma forma de conhecimento. E a gente tem escutado bastante sobre a ciência nessa pandemia que nós estamos passando nesses últimos 5 meses, né? Então, tem aqui uma frase que eu acho muito importante, por isso que eu realcei, que é o domínio do conhecimento possibilita ao homem não só conhecer o mundo, mas também compreender, explicar e transformar sua própria realidade. Quando a gente compreende as coisas, a gente consegue explicá-la e, de repente, a gente vai precisar transformar, né? Então, por exemplo, nessa pandemia, nós tivemos que transformar o nosso ambiente de casa em home office, né? Então, ela precisou se transformar num ambiente que é uma sala de estar, por exemplo, como a minha. Eu tive que adaptar algumas coisas aqui para que seja o meu ambiente de trabalho, para que seja a minha sala de aula, mesmo não tendo uma lousa e as suas carteiras, que é o clássico de uma sala de aula, né? Mas para que eu consiga transformar o meu ambiente, porque eu compreendi que, na verdade, o mundo está desse jeito, precisando de mudanças. Então, se o mundo precisa de mudanças, eu também preciso de mudanças. Eu preciso transformar isso, porque eu compreendi uma situação
que é muito diferente do que a gente vivia antes. Né? Estou dando um exemplo do que a gente está vivendo, mas pode ser em qualquer situação isso, né? Desde um problema dentro de casa, com alguém, né? Porque quando a gente se compreende, a gente consegue dizer quem nós somos, de fato, a gente precisa transformar alguma coisa, porque tem sempre alguma coisa para melhorar. Não é verdade? Por exemplo, eu disse a Ângela, eu prometo que esse semestre eu serei mais organizada. Parece aquelas promessas de fim de ano, sabe? Eu fiz para ela. Então, essas coisas a gente precisa transformar, né? Por quê? Porque eu compreendi de que me atrasando, eu atraso outras pessoas. Eu atraso a Ângela, uma secretária que existe lá na faculdade. Vocês já foram lá no colégio, viu? Uma tal de Daniela, sabe? Então, atrapalha também o serviço dela se eu me atraso. Então, uma coisa depende da outra e a gente precisa... e a gente precisa transformar essas coisas, tá bom? Então, é próprio do homem produzir conhecimento. Este conhecimento constitui o patrimônio histórico-cultural da humanidade, resultante de um processo cumulativo decorrente de toda a história da vida humana. Desde o primeiro minuto que a gente nasce, a gente aprende coisas, não é verdade? E quando a gente aprende coisas, a gente também produz para o outro um aprendizado. Quando o outro aprende a lidar comigo, por exemplo, então eu produzi um conhecimento, tá? Quando a gente pega uma máquina nova, sei lá, vou chutar aí um liquidificador. Um liquidificador cheio de botãozinho. A gente não sabe usar, não é verdade? Então, aquele objeto, ele vai transmitir um conhecimento. E olha que interessante. O objeto transmite conhecimento. Você vai aprender a lidar com aquele liquidificador. Vocês tiveram que aprender a lidar com o Sponge, com o Google Meet, não é verdade? Então, vocês também produziram conhecimento, porque se caso alguém perguntar para você, Vanusa, como que eu entro no Meet? Você sabe dizer como, porque você acessa o Meet. Então, você vai produzir um conhecimento. E nada melhor do que nós, professores, para produzir conhecimento. Afinal de contas, o professor é sinônimo de conhecimento. Não é verdade? Lembrei de que um dia eu estava sentada num ponto de ônibus saindo de uma escola. E claro, como todo professor, carrega livros na mão. E eu estava com os livros na mão, assim, esperando o ônibus. E uma senhora estava sentada e disse para mim, a senhora é professora? Falei, sim, sou. Ela falou assim, então a senhora vai conseguir me ajudar. E nossa, né? Se eu puder ajudar, claro que eu vou ajudar, né? Mas eu sendo professora, ela nem sabe de que matéria que eu sou professora, mas enfim, né? Ela falou, sabe o que que é? É que eu tenho uma vizinha de que ela tem um cachorro muito bravo. E ele late muito, muito, muito. Para quem que eu poderia reclamar sobre os latidos em excesso dos cachorros? E nessa hora eu fiquei pensando, cara, não, eu não me formei para isso, mas assim, né? Eu entendi a situação da mulher. Aí, ó, tá vendo? Para que eu vou reclamar, gente? Dos meus cachorros que eu atendi mais durante a aula. Então, assim, eu entendi de que ser professora é muito além do que você ensinar a matéria que você tem para ensinar. De que ser professor é sinônimo, sim, de conhecimento universal. Não é só... Te vem como exemplo, né, professora? Ela te viu como exemplo. Como fonte de sabedoria. Isso, também. E aí eu percebi a responsabilidade que a gente tem como professor, né?
que eu falei, caramba, se eu, que estou no ponto de ônibus, quietinha, só com o livro na mão, me veio com uma pergunta dessa. Então, imagina se eu estivesse em outro lugar, né, e as pessoas soubessem que eu sou professora. Olha a responsabilidade de moral e ética que eu teria que ter para não passar um vexame. Como, por exemplo, uma vez eu estava na porta da faculdade, onde tinha um barzinho, era um sábado, depois da minha aula, quer dizer assim, estava de boa mesmo. E eu fui tomar uma cerveja com uma amiga. E eu estava de frente, acho que alguém quer entrar. Peraí, deixa eu voltar lá. Deixa eu pôr óculos, né? Porque eu tô ceguíssima, gente. Vocês não têm noção do que aconteceu comigo essa quarentena. A Ruth. E aí, então, gente, vou voltar aqui, mas eu já volto lá. E aí, então, eu estava sentada e passou de frente, eu estava de frente para a avenida e passou um carro com 2 pessoas dentro. E eu estava com os pés em cima da cadeira da frente, bem relaxada mesmo, afinal de contas, era sábado, depois da minha aula. E eu com as pernas esticadas, tomando cerveja com a minha amiga que estava do meu lado. O carro que parou na minha frente, acredite se quiserem, eram de 2 alunos. Adivinha segunda-feira o que aconteceu? Então, assim, não tem nada a ver com o que eu falei agora? Tem sim, porque é a professora, porque é visto como professora, e você estava ali numa situação muito atípica, né? E você é a pessoa que é fonte de conhecimento. Então, como que eu vou te olhar? Como que eu vou te ver agora? Né? Olha que peso que a gente tem como professora, né? Diante das situações. Imagine vocês, por exemplo, me veem sentada num boteco, bêbada. O que vocês vão achar? Né? E por aí vai. Porque nós somos, na verdade, como professores, nós somos a fonte de conhecimento, né? Então, a gente, e os outros nos olham dessa forma, né? Por isso que a gente precisa estar mais antenada a essa situação. E é uma forma de produzir o conhecimento diante de qualquer outra pessoa, né? O homem produz esse conhecimento, vocês produzem conhecimento, né? Então, de fato, o homem vem incessantemente construindo conhecimento como produzir arte, ciência, tecnologia. Quando a gente organiza o espaço físico, um espaço social, por exemplo, vamos pensar nessa explosão absurda que houve no Iraque? Não, no Líbano. No Líbano, obrigada. No Líbano. Imagine, então, por exemplo, aquelas pessoas que perderam as casas, onde elas estão? Então, precisa ser organizado socialmente aquelas pessoas, porque elas vão ocupar algum lugar. E qual lugar que elas vão ocupar? Se elas não têm mais casa, né? Então, o Líbano tem que ceder, tem que se organizar urgentemente para que essas pessoas tenham um lugar para que pelo menos passem a noite para dormir, tomar um banho, né? E nem roupas novas elas têm, porque também foram queimadas, né? Então, imagine que situação que está acontecendo no Líbano e a ordem e a organização social que tem que acontecer diante disso. É ali, naquela situação catastrófica, de que que está sendo produzido um conhecimento. Eu estou aprendendo que com aquela situação absurda, eu preciso me transformar, me organizar, para então conseguir viver. Da mesma forma que a Vanessa falou agora, pontuou, de que nós agora lavamos melhor as mãos. Porque a pandemia nos trouxe conhecimento. Assim como os enfermeiros, né, produziram conhecimento, assim como a Covid em si, a doença em si, também produziu um conhecimento, né? Olha quanta gente olhando para a Covid, para esse vírus, né? Para ver de que forma resolver esse problema
tão grave que nos trouxe, né? Então, é um outro olhar que a gente tem que ter para as coisas, e as coisas nos trazem outros olhares, né? E o olhar do conhecimento. Que nem eu disse agora, uma planta também produz um conhecimento. É só você observá-la, né? Assim como a arte, a ciência, a tecnologia também vem, né, construindo esse conhecimento, né? E ele é produzido através do homem também. Né? Tudo bem, gente? Tudo pronto. Então tá bom, amores. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, porque às vezes eu falo muito rápido e eu percebi que isso não é legal. Porque muita gente quer anotar, né? E aí já passou. Mas a professora vai passar para nós, para a gente imprimir? Passo sim, até onde a gente for hoje. E eu também já estou baixando o vídeo, tá bom, gente? Então, essa gravação, ele demora, tá, amores? Então, assim, por favor, um pouquinho de paciência, porque, ó, por exemplo... a gente imprimir o que tá, o slide depois que a gente... Não, tranquilo, Má. Sempre passo, vou passar também, continuar passando, não tem problema nenhum. O Sponte para nós, professores, não está liberado ainda, mas eu acredito que semana que vem já esteja, tá? Então, vocês mandaram relatórios, por exemplo, não tem como verificar, tá bem? Mas eu receberei-os semana que vem, beleza? Mas vocês tinham o prazo para entregar hoje, tá bem? Outra coisa, eu não estou conseguindo postar o link do Meet. Oi? Até amanhã. Até amanhã, dia 14, né? Até as 23h59, pelo menos eu coloquei esse horário, tá? Obrigada. Nada, imagina. Desculpa. Tira. Olha, eu estava falando aqui na minha casa hoje que nós víamos tanto filme científico mostrando doenças, pandemia, mas nós nunca imaginávamos que ia acontecer isso na vida real da gente, né? É assim, Magda. Eu trabalho com a área da saúde, né? Acho que vocês sabem disso, né? Eu trabalho como professora de português, né? Mas com os auxiliares e técnicos de enfermagem e de radiologia e estética. E aí, então, a gente estava conversando sobre isso e nós também estávamos falando sobre alguns vídeos, filmes também. E engraçado, porque eu sempre coloco para eles assistirem, para a gente poder discutir, que eu acho muito importante, um filme que existe, que é A Origem da AIDS, do HIV. Sim. É um filme científico, né? Então, aparece lá 2 caras com aquelas roupas que parecem, que estão na NASA, que estão na Lua, né? Aquelas roupas brancas, né? Tomando todo o cuidado possível, não pode rasgar, tem que passar álcool, enfim, praticamente o que a gente está vivendo, né? E aí, então, eles estão na África, e aí, então, eles descobrem que depois do Ebola veio o HIV. E aí, então, um deles foi infectado, e aí, então, veio para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, enfim, bum, né? E aí, então, o mundo inteiro de uma certa forma, infectado pelo HIV, e a gente sabe que é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, então é transmissível apenas pelo sexo, né, independente por onde ele é, menos o oral, e também através da seringa, né? Você para quem é usuário de heroína ou de alguma droga que utilize a seringa, se você divide e compartilha essa seringa, então você acaba transmitindo para outras pessoas, né? E aí, então, a gente estava discutindo exatamente isso, que é muito engraçado, porque a AIDS, o HIV, existe há mais de 30 anos. Então, na minha juventude, professora, eu tenho 56, vou fazer 57. Não se ouvia falar em HIV. Não. Começaram a falar em HIV depois que eu tinha 22, 23 anos. Isso mesmo. Eu tive amigos que vieram adquirir o HIV... Eu já estava casada, que eu fiquei sabendo que adquiri, mas também não tinham informações. Não divulgavam informações. Sim. É uma doença nova, né? 30 anos é uma doença razoavelmente nova, né? Se você pensar em tuberculose, que existe desde que o mundo é mundo, né? Mas ninguém sabe exatamente o que era, né? Então, era até
não teve uma época, um século aí, há um tempo atrás, o século XVIII, em que as pessoas achavam bonito ter tuberculose, né? Que coisa, né? E aí, então, a AIDS, por exemplo, o HIV, ele veio depois. E aí, então, a gente para pensar por que a galera da ciência, né, a galera, modo de dizer, mas por que essa equipe da ciência não parou para pensar sobre o HIV e descobrir uma vacina? E por que agora, com a Covid, as pessoas estão enlouquecidas atrás de uma vacina? Vai tudo do ganho. Eles ganham muito com o ramo de remédio, a parte de farmacologia, tem uma máfia nisso, né, professor? Eu acho que os remédios do HIV, eles ganharam uma fortuna em cima disso. Até BioDST, essas coisas aí. Mas eu acho que é porque o HIV é só se as pessoas, né, tiver relação. Essa pandemia, não. A gente pode pegar em qualquer lugar, né? Eu acho que é por isso que eles correm para fazer a vacina. Ah, mas o HIV, eles não falam mais nisso. Tá aí gente pegando HIV e nem tá mais sendo informado. É errado, isso tinha que ser continuado, a divulgação continuado, sendo falado. Hoje em dia tem muitos jovens pegando, sem saber, porque não falam mais, pararam de falar, professor. Pode prestar atenção. Nas escolas não se fala. Então, nos postos de saúde não ficam falando. Então, quando não se comenta, o jovem que não ouve falar, ele também não vai se prevenir. É complicado. E acha também que não existe mais, né? Isso. Foi erradicado, tem muita gente. É... Eu tenho uma conhecida minha que trabalhava no hospital especializada em cuidar de gente com AIDS. A AIDS, eles, para tratar o paciente, eles iam tudo com esse equipamento, que nem se fosse com Covid, até de máscara. Porque ela fala que pega com a saliva, assim, por caso, se tiver um machucado da boca, que saia sangue, transmite. Eles não falam nada para não apavorar a população. Então, eles pararam de falar. Parece que a AIDS acabou. E tem muita gente adquirindo AIDS. Um instante, minha cachorra. Fala, meu amor, o que você quer? Você não quer descer? Eu estou dando aula. Tá bom? Depois você fala com eles. Você pode descer agora, minha querida cachorrinha? Pronto. Desculpa, gente. Na verdade, é minha filha, professor. É minha filha. Filho. É mesmo. Eu acho que existem algumas outras questões, né? Eu acho que existe, por exemplo, quem é que existia, não existe mais, não é mais grupo de risco, mas quem é que fazia parte do grupo de risco, né? Como que a gente se contamina com HIV? Só o sexo ou a droga, né? É muito diferente da Covid, realmente. A Covid está no ar, né? A Covid, a hora que você conversa com alguém sem máscara, já era. Ou se você tocou em algum lugar que aquela pessoa também tocou e tem um vírus ali, você vai pegar, né? É muito mais fácil, né, a transmissão da Covid-19 do que da AIDS, obviamente, e ainda bem. Mas eu ainda penso que não pensaram sobre uma vacina por conta de quem é que faz parte desse grupo de pessoas que se contaminam com o HIV. E isso, na verdade, para mim, é desumano demais. Bom, eu tenho uma vontade muito grande de fazer trabalhos voluntários, né? Tanto que eu me inscrevi no trabalho voluntário para o ICESP, que é o Instituto do Câncer. E aí, então, existe o trabalho voluntário que eu tenho muita vontade de fazer, que é na África, que é trabalhar com as crianças e as pessoas que têm ebola. Ebola existe desde antes da África, ou antes do HIV, né? E só existe na África o ebola. Só ali na África. Por que só ali na África? Por que não tem uma vacina para os africanos, para os negros? Porque são negros. Igual a malária, você viu? A malária voltou de novo, a doença também. Está voltando as doenças. Então, exato, porque a gente foca em outras coisas, como você disse, Magda. Então, a gente está olhando para o Covid. A gente não está olhando para dengue, chikungunya, zika vírus, malária, que absurdo, né? Para HIV. Malária. Eu vi.
Então, assim, cara, por que a gente não olha para outras coisas? Porque a gente precisa olhar. As coisas não foram erradicadas, né? Elas eram para ser erradicadas, mas as pessoas não tomam mais os cuidados. Desculpa, uma coisa que se passa muito, e no posto de saúde, eu fiz o curso de gerência em saúde, e eu fui informar, não podia falar para não assustar a população. A tuberculose está matando muito gente. E a tuberculose também pega no ar. Muita gente, às vezes, acha que está morrendo de Covid, já estava com o pulmão ruim, pegou uma gripe, ficou ruim, eles põem lá o Covid. Às vezes nem eles não estão divulgando, gente. Isso é um perigo. A minha sogra, por exemplo... É uma doença que mata muito rápido. Ela acaba com a pessoa. Sim. A minha sogra, por exemplo, que estava aí com esse problema de tosse, fomos ver uma pneumonia, que poderia ser uma tuberculose, tudo dependesse aí do que poderia agravar e de que forma que ela poderia desenvolver. E aí, o dinamismo desse incômodo, né? E aí, então, até que nós descobrimos, nós não, eles, né? Descobriram que era água na pleura, que é no pulmão, né? E aí, então, por que aí tiraram a água e voltou a água? Por que voltou a água? Porque era, na verdade, câncer de pulmão, mas que poderia ser uma tuberculose. Depois, poderia ser uma tuberculose, né? Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe é falecida. Ela trabalhou 10 anos na prefeitura em creche, onde nós podemos vir a trabalhar no futuro. Ela trabalhava fazia faxina na creche, ela era concursada e trabalhava na creche. Então, ela entrava das 2 às 6, ficava lavando roupa, limpando a creche, essas coisas todas, na prefeitura. Ela pegou, por ela manusear a roupa de criança que lavava na creche, tudo, ela pegou tuberculose granular. Minha mãe quase morreu na época. Ela tomou remédios fortíssimos e a família toda teve que fazer o teste da tuberculose para ver se não tinha em casa. Foi pego trabalhando, professora. Fez maior tratamento na época. E ninguém tem as informações. Hoje na creche é proibido, né? Lavar as roupas das crianças, porque... Mas antes lavava. Sim, mas agora, de uns anos para cá, é obrigação dos pais fazerem isso, não mais a creche lavar roupa. A criança leva uma mudinha de roupa, mas não necessariamente, não obrigatoriamente, a creche tem que lavar, tá bom? Ainda bem que mudou, por conta disso, porque podiam vir outros tipos de doença. E aí quem pega é o professor, exatamente por isso. Isso mesmo, né? Por isso que eu estou passando a informação, porque isso pode pegar no professor também. Também. Na creche, as professoras tem um maternal, que tem professora lá, tem criança de 2, 3 anos. Depende da área que nós vamos trabalhar. Sim, tem que tomar um cuidado. O álcool em gel, ele veio para ficar. Isso mesmo. Nas nossas vidas. E lavagem de mão também. Um pouquinho mais higiênico agora. Não, mas uma funcionária, ela é obrigada a fazer o serviço, né, professora? Eu acho que é tudo uma questão de higiene, né? Eu, por exemplo, sempre tenho álcool na minha casa, mas assim, parece que as pessoas acharam um absurdo ter que usar álcool, né? Mas enfim, isso vai de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de casa para casa, né? Mas sim, acho que tem que haver, né? Tem que haver asepsia, né? Dos lugares, das coisas e pessoas, né? Mas enfim, não depende de mim, não depende de você, Magda. Então a gente faz nossa parte, né? Agora o outro, a gente espera, né? Então vamos lá. Bom, para que a sociedade possa caminhar e se desenvolver, é imprescindível que todos tenham acesso a esse conhecimento, cuja apropriação pode dar-se de maneiras diversas, né? Então, o conhecimento, ele possui 2 elementos básicos. 2. Um sujeito e um que é o objeto. O sujeito, vamos pensar que é o homem, tá bom? O homem que é um ser racional, que é um homem que está em processo de construção de conhecimento, que a gente chama de cognoscente, né? Outro nome feio aí para vocês decorarem. Então, um sujeito cognoscente, ele é o homem que está em processo de construção de conhecimento. Que nem vocês. Vocês estão num processo de construir o conhecimento em metodologia científica. Então, vocês são cognoscentes, tá bom? Então, existe o sujeito e o objeto. O sujeito é o homem, a pessoa que é o ser racional,
que é o ser pensante, que é esse que está no processo de conhecimento, certo? E o objeto é a realidade na qual esse homem, esse cognoscente, vocês, eu, vivemos, né? Então, tem que haver uma relação harmoniosa entre esses dois objetos, para que um entenda o outro e um aprenda e conheça o outro, tá bom? Existe relação estreita entre sujeito e objeto. O homem só é sujeito quando está conhecendo o objeto. E a realidade só se torna objeto quando ela é conhecida pelo sujeito. Então, como eu acabei de dizer, um depende do outro para viver, porque assim precisa viver harmoniosamente. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Então, vocês têm noção de que vocês são seres racionais, que vocês estão em processos de conhecimento, de construção de conhecimento, né? Vocês estão construindo aí o conhecimento sobre metodologia científica, né? Estão construindo, desde a hora que a gente falou boa noite, a aula de hoje é sobre isso, blá, 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 é um conhecimento, tá bom? É um processo de conhecimento. Assim como vocês estão num processo de conhecimento da pedagogia, né? Vocês estão, até o final do curso, vocês estarão no processo de conhecimento. E, na verdade, todos os dias nós estamos em processo de conhecimento. Alguém disse aí de que a gente aprende todos os dias, a vida inteira, e a gente não para de conhecer coisas, e é isso mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, é claro que dentro desses conhecimentos que nós estamos falando, existem alguns, e a gente precisa classificar para nós podermos entender quando que a gente usa um tipo de conhecimento e quando a gente usa outro tipo de conhecimento, tá bom? Então, entre esses conhecimentos que o homem produz, né? Então, na tentativa de explicar e compreender o mundo, né? E dar sentido para as coisas, né? Destacam-se aí alguns. Senso comum, conhecimento teológico, religioso, conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Nós vamos falar sobre cada um deles hoje, tá bem? Tudo bem? Vamos primeiro ao senso comum. Quando a gente fala de senso comum, a gente fala do que é comum a todos nós. Então, na verdade, o senso comum ele é um modo espontâneo. E ele é um pré-crítico do conhecimento. Todo homem, no percurso da sua existência, acumula conhecimentos e experiências daquilo que viveu, viu e ouviu de outras pessoas, interiorizando as tradições da sociedade. Então, vocês disseram no começo, a gente aprende, a gente encontra conhecimento na vida, no dia a dia, no conhecimento diário? Sim. De que forma? Através do senso comum. Tá? Assim, o senso comum refere-se a opiniões individuais e subjetivas das pessoas sobre as coisas e os acontecimentos. Nós estamos agora, há pouco, eu e a Magda, por exemplo, expondo conhecimento, né? E aí, então, nós estamos dando opiniões diferentes, ou até iguais, mas eram opiniões individuais. Então, quando a gente fala de opinião individual, a gente está falando de opinião subjetiva. Porque pode ser que aconteça com o seu, mas não necessariamente com o meu. Tá? Subjetivo é o que eu acho. Por exemplo, eu acho que daqui a um mês a gente volta presencialmente às aulas. Mas, de repente, a Ruth acha que não, que só no final do ano. De que forma que ela sabe isso e de que forma que eu sei isso? Eu estou chutando. E ela, acho que também. Então, isso é o senso comum. Tá bom? É o senso comum. É um conhecimento que se adquire independentemente de estudos ou de pesquisas. Entendido como sendo aquele que aborda os fatos sem investigar as causas, sem recorrer à fundamentação técnica, sistemática ou objetiva. Eu tenho o hábito de dizer, eu sempre digo assim para as minhas alunas, quando eu dou aula de senso comum e senso crítico, que o senso comum é a nossa vizinha. Não, que minha vizinha, ela veio me dizer de que se eu tomar dipirona com mais não sei o quê,
A minha planta cresce. Eu tomo, minha planta cresce, sabe? Olha, eu tomei um suco de, sei lá, de limão em jejum e emagreci 2 quilos numa semana só. Sabe? Então, o senso comum, ele é uma experiência que deu certo com uma pessoa, mas não necessariamente dará certo com as outras. Tá? Por isso que a gente chama de subjetivo, porque é só essa pessoa que acha isso. Ou outras pessoas podem vir a achar também, mas não necessariamente aconteceu com elas. Pode ser que mais 4 pessoas, mais 4 vizinhas, dessa minha vizinha, essas outras 4 pessoas tomem água com limão em jejum e tenham dor de barriga, inchaço, emagreceu 1 quilo, não aconteceu nada. Por quê? Porque não é comprovado cientificamente. Ficou com o estômago ruim de tomar tanto limão. Meu bem, nem me fale. Senso comum, pelo Barbosa, a gente vai ver alguns nomes aqui nesses slides de alguns pensadores ou filósofos ou críticos, né, sobre a metodologia científica, tá bom? Sobre o conhecimento. Então, também chamado de vulgar, conhecimento popular, conhecimento empírico, né? É o conhecimento do dia a dia, do cotidiano, da vida das pessoas, das experiências que elas acabam adquirindo no dia a dia, tá bom? Faz parte da tradição de uma comunidade e resulta de simples transmissão de uma geração para outra geração. Então, na minha família é assim, né? Sempre foi assim na minha família. Mas por que sempre foi assim? Ah, não sei, sempre foi assim, nunca ninguém perguntou, nunca ninguém questionou, nunca ninguém duvidou e nunca ninguém criticou. E sempre foi assim, né? E isso acontece todos os dias, o tempo todo, com todo mundo, né? Não necessariamente porque a gente tem um conhecimento de graduação, pós-graduação, de mestrado, doutorado, que também não vai acontecer com a gente o senso comum, né? É que a gente busca que ele não interfira no nosso conhecimento científico, no nosso senso crítico, tá bom? Mas o senso comum, ele é um hábito das pessoas. Ele é um hábito, senso comum. Tais características não devem supor que esse tipo de conhecimento seja desprezível ou desprovido de significação, tá? Então, não é porque é pelo senso comum que eu vou desprezar esse tipo de conhecimento. Ele é um conhecimento, tá? Por exemplo, vocês já viram? Eu vi outro dia uma senhora colocando uma linha na testa de uma bebê porque ela estava com soluço. Aí eu te pergunto, que relação tem uma linha na testa da criança porque ela está com soluço? Para mim, nenhuma. Antigamente elas colocavam a linha mais molhada para a criança sentir aquilo. Eu acho que é porque assusta que está molhado, né? Aí a criança para de soluçar. Então, assim, nem você que já viu isso e que sabe disso... Eu entendi. Exatamente, ninguém entendeu. Porque não tem um porquê disso, mas de repente a criança para de soluçar. Acontece. Né? O pessoal dormindo e bagulho de uma... E consome... Professor. Consome, não é martelinho nosso, não. Martelinho... Tem mais alguém? Quem está falando comigo? É a Ruth. Oi, Ruth, eu acho que tem, não sei se é televisão, alguém falando de fundo, mais alto que você, amor. Rapidinho. Minha mãe criou a gente assim, com linha na testa. Não entendi. Minha mãe criou a gente assim, com linha na testa para de soluçar. Ah, é? Ah, então. Né? É o senso comum. Se você perguntar para sua mãe, claro, né? Por que isso? Ela vai dizer, porque fizeram isso e dá certo, e porque sempre foi assim, né? Porque é passado de pessoa para pessoa, de geração para geração, né? Mas não necessariamente tem um porquê, né? Mas pode ser que aconteça, dê certo, né? Enfim. Mas aí é passado de geração para geração, o que é muito engraçado, né? Mas não tem um porquê exatamente, né? Bom, é claro que numa dessas a gente não vai desprezar esse conhecimento, vai até, de repente, agregar para nós, de repente, quando eu tiver um filho, também coloco uma linha molhada, né? A Magda falou agora que tem que ser molhada, enfim, na testa do meu filho, quando eu soluçar,
É porque se ficar seca, a professora não cola na testa, tem que estar úmida. Não. Sim. Mas, enfim, sei lá, Magda, eu não faria nada disso, mas enfim. Mas eu já vi fazer, professora. Quem faz, eu acho que, né, enfim. Eu já vi fazerem isso. E tem mulher que era porca, molhava a linha no cuspe e punha na testa da criança. É o único lugar que tinha para poder molhar, né? Saliva. Bom, então, diante desse conhecimento aí, que ele, na verdade, é um conhecimento do dia a dia, né, do senso comum, ele é a primeira compreensão de mundo resultante de uma herança que foi feita através de um grupo social e das experiências atuais que continuam sendo efetuadas. Pelo senso comum, fazemos julgamentos, estabelecemos projetos de vida, adquirimos convicções e confiança para agir. Então, através desse conhecimento do senso comum, as pessoas têm como fazer o julgamento, estabelecer projetos de vida através do senso comum, né? E adquirir convicções, né? De acreditar em X coisa, em N coisa, né? Confiança também para poder ter uma ação, para poder agir de alguma forma, né? Eu escuto algumas coisas assim, por exemplo, esse sangue ruim é do seu pai e não da minha família, porque da sua família, da família do seu pai, todos eram muito ruins, então por isso que você se tornou assim, porque você tem o sangue dele. E isso é total senso comum. Mas isso é uma convicção que a pessoa acaba tendo. É verdade, professora. Tá? Então, e também é um julgamento que acaba fazendo, né? Mas você ouve muito isso. Infelizmente, né? Mas eu acho verdade. Olha aí quantas pessoas. A Dani também está falando aí, né, Dani? Muito verdade, muito verdade, porque eu conheço muita gente que é ruim igual o pai. Verdade. De repente é ruim que nem a mãe também, né? Todo mundo joga pro outro. Tem uns capeta aí que é ruim igual o pai. A mãe joga pro pai, o pai joga pra mãe. Viu? Desde de criança aí, viu? Então a pessoa, pelo menos no meu caso, já nasceu ruim. Igualzinho a pessoa do pai. Já nasceu ruim, é ótimo, né? Ai, vocês não viram nada de Aristóteles ainda, né? Vocês não viram nada ainda. Jean-Jacques Rousseau. Vocês não viram nada? Não, aí não. Mas Aristóteles foi falado já. Francis Bacon, não viram nada? Não me lembro. Francis Bacon, bacon com ovo? Bacon com ovo, sim, lógico. Não, mas o Francis Bacon não. Na verdade, tem alguns filósofos que dizem que as pessoas nascem boas, mas que o meio, a sociedade, influencia para ser ruim. E aí, então, cabe até o caso do pai que tem um sangue ruim e que é influencia o filho depois do nascimento, obviamente, né? Então, assim, pode ser. A convivência, ele vai passando a ter a convivência para a criança, e a criança vai acumulando, né? Pior que é mesmo. É verdade. Pior que não é não, né, gente? Porque eu acho que ninguém nasce bom, que nem alguns falam. Eu acho que é uma tela em branco e o que depende é a convivência que a pessoa vai ter no meio familiar. Mas é instinto também. Tem pessoas que têm a família ruim e a pessoa é boa. É o instinto natural da pessoa. Ou ela vai pro bem, ou ela vai pro mal. A minha, assim, meu pai, olha, Deus me livre e guarde. Triste. Tamo junto já. Tá vendo? Olha, cada história que tá pagando, viu? Que o bicho é ruim. Tamo junto. Olha, o bicho é ruim de verdade. Não sei como eu não puxei ele. Olha, menina. Porque a tua índole é boa. Então, por isso eu falei que vai da índole da pessoa. Isso é mesmo. Porque eu sou completamente diferente. A diferença entre o que é bom e o que é ruim, né? É verdade. Pode ser isso também, né?
Isso daí eu acho que pega até em adoção de criança, sabia? Eu conheço pessoas que não têm medo de adotar uma criança devido a essa questão da criança vir com um gene ruim, sei lá, porque ela foi abandonada, era uma pessoa que abandonou essa criança, era uma pessoa ruim, a criança vai vir ruim. Eu conheço Mas gente isso é errado. Eu tenho não, uma eu aqui. estou falando que eu conheço, não estou falando se a Não, pessoa então, está mas é o que eu estou dizendo, depende da sorte mesmo da pessoa. Aí vai da sorte de pegar uma criança com a índole boa ou ruim, é o que eu falei. Isso é do instinto natural da pessoa. Deus me abençoou com uma pessoa boa, entendeu? Verdade. É arriscado, nunca se sabe. Né? Às vezes você ganha um presente de Deus tão bom e de repente não. Aí depende da índole da própria pessoa. Vocês já tiveram aula de psicologia? Né? Das Já, Pro. Vocês tiveram aula de psicologia do desenvolvimento já? Uhum. Estamos mesmo? Estão tendo. Sim, começou terça. Que bom. Que bom, porque assim, tudo que vocês falaram agora vai por terra. Que maravilha. Vai por terra pela parte... É o senso comum, né, professora? Mas nesses anos que eu tenho de vida mesmo, eu estou aprendendo. Lógico que eu falei para a professora como eu falo. Eu estou aqui para aprender. Mas a gente vê pessoas boas que criam filhos da maneira boa e a pessoa se torna uma pessoa ruim. Então, independe, às vezes, da educação. Depende da alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, Magda. Não, mas tem Ninguém se torna ruim à toa. Não, tem gente. Eu conheço famílias maravilhosas que, de repente, o filho desandou do nada. Mas em 4 paredes, só uma família pode dizer o que acontece. Não, às vezes foi Isso amizade, mesmo. Às vezes foi uma amizade. Verdade, Ângela. Fora, externo. Tem um monte de eu tô falando, às vezes acontece alguma coisa ali no meio do caminho dá errado. Não é que dá errado. A pessoa tem um dom de querer mostrar do errado. É isso que eu quero dizer. É que cada um também sabe o que se passa, cada um tem sua opinião, né? É difícil ficar debatendo sobre isso. Por isso é o senso comum, gente. Entendeu? Eu penso assim, que depende de cada um, de cada ser humano. Pro, porque assim, igual, tipo, meu pai, ele é bem ruim mesmo. E dentro de casa. Só que na rua, ele é completamente diferente. Ele trata as pessoas bem, aí agrada todo mundo. Agora, dentro de casa, ninguém sabia o que acontecia. Aí o povo pensava que eu era errada e ele era o certo. Aí até que deu o que deu com ele. Deu o que deu com ele? Que agora perdeu a perna e tá pagando pelo pecado dele, de tanto fazer mal para as pessoas. Ele perdeu a perna? Porque ele é diabético? Perdeu, diabético. E também vai por terra essa sua teoria. Ele já foi pela saúde, não foi por outra coisa. Ele não Então, qual lado a gente tem que enxergar a vida, Pro? Oi? Desculpa, não entendi, Dan. Qual lado a gente tem que enxergar a vida se cai por terra? Eu acho... Quando eu fiz psicologia, eu fiz 3 anos de psico, né? E eu aprendi de que tudo tem um porquê, né? E em psicologia, a gente encontra os porquês, as respostas dos porquês. Então, eu acho que se você tem boas aulas de psicologia, de desenvolvimento, vocês não têm aula com quem? Com a Eliane ou com a Amanda? Elaine. Perfeito. Maravilha. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Então, vocês terão excelentes aulas de psicologia do desenvolvimento, e eu acho que vocês têm que ouvir com o coração e a mente bem aberta. Porque em breve vocês verão algo muito parecido dentro de sala de aula. E vocês saberão de que forma lidar com a situação. Né? Eu acho que a vida é justa, ou porque é o dom, ou porque é influência, ou porque eu acho que cai por terra quando você sabe exatamente o que está acontecendo, mas você só vai saber exatamente o que está acontecendo se a pessoa te contar exatamente o que está acontecendo.
né? Então, eu acho que o dom, por exemplo, ele não existe, né? Mas isso sou eu quem acho, né? Eu acho que é muito abstrato isso, e a gente vai ver daqui a pouquinho sobre essa questão, né? Que é uma questão mais mística, que também está envolvido aí no conhecimento, e não necessariamente o conhecimento científico, e também não necessariamente o conhecimento do senso comum, tá? Mas a gente já vai ver daqui a pouco algumas coisas em relação a conhecimento, né? E também não estou dizendo de que o que eu estou falando é a verdade pura e absoluta e nua e crua, né? Mas de que existe uma ciência por trás da minha fala. E aí vai de você acreditar ou não no que é dito, né? Então, se fosse tão ruim, não estaria numa faculdade lecionando e responsável pelas minhas falas. Não é verdade? Mas isso fica para o depois do intervalo. Vamos parar para o intervalo agora, tomar um café, dar uma esticada nas pernas, porque a gente fica sentado o tempo todo, né? Tudo bem para vocês? Tudo bem para você, Vanessa, Jaque, Ruth? Sim, tudo bem, Aline, Brusa, Ângela? Ok, Pro. Até daqui a pouco. Então tá bom. Ruth, você está me ouvindo? Oi, Pro. A Ruth está me ouvindo? Se você está me ouvindo e você está falando, eu não estou te ouvindo porque o seu áudio deve estar desligado. E eu preciso saber que está tudo bem. Meus amores, eu vou começar a computar a falta, se caso vocês ficarem apenas com o rostinho aparecendo aí e não estiver diante da tela do computador. Tá bem? E isso é válido para qualquer uma de vocês. Tá? Eu tô aqui, Pro. Então, eu preciso que vocês Pode não aparecer o rostinho, mas vocês me respondendo, para mim está ótimo, tá bom? Eu estou aqui, toda a vida eu estou aqui. Não, você é a Dani, a Aline. Não, mas estou aqui, tesoura. Olha, a Dani tá maquiada, toda palha. Ela tá brincando de me maquiar, meu pessoal. Menina, dá um arraso para minha aula. Mas aqui, ó. Ai, coisa horrível. Ah, então tá bom, gente. Então tá, vamos fazer o intervalo, ó. São quase 9 e a gente volta às 9h15, tá bom? Tá bom. O áudio da Ruth faz um barulhão. Então tá bom, gente. Eu vou fechar aqui meu vídeo, vou parar a gravação, tá bom? E aí depois eu volto para gravar